Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre TCC, sobre o trabalho de conclusão de curso, mas eu vou falar sobre a introdução e eu queria falar sobre pontos da introdução, mas antes de tudo eu vou pedir que você assista até o final, deixe seu like, se você não é inscrito, você se inscreva e ative as notificações e compartilhe para alguém que está precisando desse material, tá bom? Principalmente para quem está aí fazendo graduação e está no sétimo, no oitavo, no nono, ou até mesmo no sexto também. Porque é interessante saber desse assunto e se você quiser mais algumas informações, querer contratar essa mentoria acadêmica com a temática de TCC, tem a descrição aqui no meu contato, você pode me procurar também, até mesmo um atendimento psicológico online e também a mentoria no contexto acadêmico para estar aprendendo como lidar com essas mudanças que ocorrem dentro do espaço acadêmico e outras questões também. Mas vamos para o assunto. A introdução é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, Alan, como é que eu posso fazer essa introdução? A introdução é feita em formato de artigo ou até mesmo monografia? Como é tudo isso aí? Eu vou te dar dois tipos de explicações para esses dois tipos de introdução que também vai muito da faculdade e vai muito também da instituição e do modelo que eles propõem. Tá bom? Então não fique muito apegados ao modelo que é descrito até mesmo nas informações no YouTube, porque pode ser que alguma coisa sofra alguma modificação dentre que eu digo as etapas que é colocado nos parágrafos, tá bom? Então eu vou fazer um recorte aqui bem interessante para vocês entenderem e vou explicando também a razão por que é feito isso também. Então, por exemplo, a introdução, no primeiro parágrafo você coloca ali as informações prévias sobre o tema. Por que é importante? Você precisa informar de uma forma geral o que seria o seu tema. Aí vai algumas ideias, como por exemplo, discutir um pouco como se estivesse fazendo aquele último, sabe aquele último recorte de novela que você diz, poxa, eu queria assistir aquilo ali. Então o sentimento, quando a pessoa lê o primeiro parágrafo, é esse. A pessoa precisa sentir que precisa ler o restante das informações. Então, a introdução, você vai falar sobre o tema, mas fale de uma forma que as pessoas queiram ler o restante da introdução e o seu trabalho também todo. Inclusive tem um resumo, que é um recorte já para, mas a gente não vai falar sobre isso, mas a introdução ela dá essa carinha para você estar lendo. Então, primeiro parágrafo você fala sobre o tema, tá? Aí você no segundo parágrafo você vem trazendo a justificativa, por que é interessante esse tema. E aí você traz algumas informações estatísticas, até mesmo de revista, de artigo também, você pode referir isso. Isso vai dar uma cara de, poxa, é necessário ler, é necessário atualizar, é necessário porque tem uma finalidade social. Isso é muito interessante, tá? Isso é para o formato em artigo e para o formato também em monografia também. Vai também. E aí tem um terceiro momento que é você falar o problema, que é qual é o problema da sua pesquisa. O que estima-se que seria uma das razões problemáticas do tema da sua monografia, ou da sua dissertação, ou do seu artigo, mas está ali presente. Qual é o problema? Qual é a ideia problema? E aí as condições climáticas, é, o, a falta de recurso para se estabelecer em melhores condições os postos de saúde. Então você vai falar isso. Olha só que vem tudo calculado. Primeiro você fala sobre um pouquinho do tema. Segundo, você responde porque é interessante fazer. E terceiro, você joga para o leitor o problema da sua pesquisa.
O que é que você está querendo descobrir? O que é que você está querendo expor para que possa ter uma possível descoberta sobre esse assunto? Se a ideia é sobre as questões financeiras para construir novos postos, então o que que ocorre nisso, sabe? E aí vem uma quarta via, que seria o quarto parágrafo, que é falar sobre o objetivo geral, tá? E aí eu faço um recorte para, por exemplo, na monografia você coloca objetivo geral e específicos, entende? Você coloca ali. Aí tem muitos artigos que, por exemplo, vai pedir para você colocar nessa quarta via a parte da metodologia e em seguida vai colocar o objetivo geral e acabou. Mas aí vamos pensar que você está fazendo um artigo e você tem que colocar o objetivo geral. E aí você vai colocar qual é o objetivo. Analisar, fazer uma análise crítica, fazer uma... tudo você coloca, analisar, avaliar, classificar, tudo nesse sentido. Porque você vai verificar algo e aí faz muito sentido quando você vai para o problema, que aí você responde qual seria o problema da sua pesquisa, e aí você pega e responde logo consequentemente sobre o que é que você vai fazer a partir disso. Você vai avaliar, você vai classificar, você vai analisar. Se você for analisar, e aí já dá para o leitor, mesmo que ele não saiba, mas que ali, se você vai avaliar, você vai pegar alguns autores, tá? E aí é interessante porque quando você fala, quando você vai fazer uma análise, você subentende que você vai fazer a análise a partir de algo. O recurso são artigos, são revistas, são livros, são recursos eletrônicos. Aí você vai mencionar, que não é o que a gente vai falar aqui, mas vai mencionar lá na metodologia. Vai fazer muito sentido isso na hora que você estiver escrevendo. Então você vê como é importante a introdução e como ela varia as modificações, o tipo, aonde vai colocar, o que vai colocar, a partir de se for uma monografia, se for uma dissertação, se for também um artigo de revisão bibliográfica. Então vai sofrer essas mudanças. Então é importante que você tenha isso em mente, porque vai fazer sentido quando você, por exemplo, é um estudo de revisão. O objetivo é fazer uma análise crítica ou fazer uma verificação nos artigos. Então vai fazer muito sentido quando você for para a metodologia. Aí você vai entender tudo isso, sabe? Você vai entender tudo isso. Então você vê como vai ficar fácil você escrever a introdução. A introdução ela pode ficar robusta. Alan, eu posso colocar mais de um parágrafo? Você pode colocar, quando você justificar, você pode colocar 2 parágrafos. Tá? Você pode colocar 2 parágrafos. No começo também você pode colocar, você vai falar sobre o tema, você pode colocar 2 parágrafos, 3, você pode colocar também. Entendeu? Vai variar, artigo vai variar, tá? Vai para 1. Se for uma dissertação, vai 3 ou 4. Entende? Vai mudando. Mas eu queria colocar aqui, você coloque sua dúvida. Se você tem alguma dúvida, qual foi sua experiência quando você estava fazendo seu TCC. Se você precisa de ajuda, tem aqui na descrição meu contato. Mas compartilhe para alguém que precisa. Compartilhe urgentemente, porque as pessoas vão precisar fazer nesse semestre. E no próximo também. E no próximo daí em diante, viu? Então eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima. Pessoal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like. Fui!